Vença por suas ações, nunca por argumentos. É a lei 9. O que é que a gente tem pra falar inicialmente sobre isso, Sansão? Quando você mostra uma coisa, isso vai superar, na maioria das vezes, qualquer argumento. Porque você foi lá e mostrou. Porque você agiu, porque você demonstrou, porque você provou. Então, muitas vezes, a ação vai ser mais forte do que o que é dito. A gente pode não ser tão literal também, e ele tá querendo dizer para você não ficar discutindo e você mostrar logo sempre que possível, né? Mas tem situações ali que você realmente vai ter que depender ali do que você tem a dizer, do que você tem a argumentar. Então, é muito comum as pessoas falarem demais e fazerem menos, né? Principalmente na nossa bolha da hipnose. Cara, você, Sansão, postar um vídeo ali na nossa rede, vai aparecer um sabichão querendo teorizar, querendo dizer o que foi que aconteceu ali e até mesmo dizer o que é certo e o que é errado, mas são pessoas que falam demais e mostram de menos. Você vê o cara sempre tá lá rebatendo os argumentos, mas você nunca vê um vídeo do cara, você nunca vê o cara demonstrando nada. Então acaba o quê? Perdendo autoridade, porque é blá 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 demais e fazer de menos. É igual aqueles vendedores de curso, tá ligado? O cara nunca atendeu terapia na vida, mas ele tem um curso para ensinar o cara a ser um terapeuta. Então, entre o cara que sabe muito e o cara que sabe mais ou menos, mas aplica muito bem, e o cara que sabe muito não aplica nada, você acha que quem vai ser mais visto e mais lembrado? Eu acho que ali o cara que pratica, que faz, que vai ter um destaque maior ali. Porque dentro da nossa área mesmo, a gente tem pessoas que não aplicam tanto e tem muito mais destaque do que a gente. Estão sempre em mais evidência, porque estão há mais tempo, porque foram pioneiros, porque fizeram público lá atrás, enfim. Tem uma série de fatores ali que vai influenciar nessa autoridade. Porém, isso daí foi uma estratégia que eu utilizei de forma consciente mesmo. Como eu já te disse, assim, eu não acho que eu sou um cara que visualmente transmite uma autoridade automática, assim, eu sei lá, eu pareço meio moleque, assim, eu tenho um jeito que eu não vou parecer ser um cara terapeuta, assim, que tá ali. Então, a minha estratégia sempre foi mostrar na prática que eu sabia fazer, tipo, eu não vou ficar falando, ó, eu sou muito bom, eu sou foda, eu sei fazer, eu faço, não, eu simplesmente mostrava eu fazendo e não falava mais nada. E a própria ação já era autoexplicativa. E com o tempo de eu publicando muitos e muitos vídeos fazendo, hoje em dia quem ali me conhece não questiona mais que eu consigo fazer. Um ou outro é chatão ali, né? Ficar tentando puxar pra si. Isso também é uma estratégia, só que normalmente vem por parte de outras pessoas. Por exemplo, eu publico um vídeo ali onde eu fiz uma coisa que é muito legal e a galera se impressiona muito. Aí sempre vem um e coloca, nós quando estamos fazendo street, por exemplo, ele já se inclui nesse meio, tá vendo? Na forma dele falar, ele já vai se incluindo ali, porque quando nós estamos fazendo e tal, mas eu nunca vi ele fazendo. Só que ele vai lá no meu vídeo e fala, quando nós hipnotistas fazemos esse tipo de coisa, mas eu nunca vi ele fazer esse tipo de coisa, não sei nem se ele consegue fazer esse tipo de coisa. Independente do que seja, entendeu? Exatamente, ele se auto-inclui ali em forma de elogio pra mim, aí ele tá querendo fazer o quê? Tipo, eu não vou chegar e falar, nós não, você não tava lá, porque eu que estaria sendo babaca se eu fizesse isso, porque ele tava me elogiando, mas na verdade ele só tava se incluindo. E você já percebeu que sempre quando a gente fala sobre algum tema, alguma live, alguma coisa, algum relato que a gente faz, sempre tem um cara dizendo assim, eu já fiz isso. Na hipnose, isso é muito verdade. Muito verdade. Eu fiz o cara imitar uma galinha rosa pulando de um pé só com guarda-chuva. Eu fiz isso na semana passada. Também, foi da hora. Todo mundo teve a experiência que você teve. Eu fiz uma terapia aqui com uma mulher cega, cadeirante, que tinha síndrome de Tourette. Eu já tive um cliente assim. O cara, todo mundo tem não importa o quanto específico seja aquilo ali, todo mundo vai ter uma experiência com aquilo. O cliente incorporou Sinquechu. Então, o que a gente pode tirar dessa lei, o que eu penso sobre essa lei é o seguinte, Sansão. A gente tem essa nossa visão, né, de hipnólogo, de hipnotista. A gente tem consciência de quem apareceu primeiro, tem uma autoridade maior. Por quê? Porque era o cara que estava lá no momento.
Então, querendo ou não, mudou uma geração de quem começou a assistir vídeos na internet. Por exemplo, eu quando comecei a estudar internet, lógico que eu pesquisava no YouTube quem era os caras que estavam fazendo as coisas. Então eu encontrava Alberto Delisla, Rafael Krais, Lucas Naves, que mais? Tem até uma galera que sumiu do mapa, né? Igor Stallone, tinha o próprio Carvalho também, né? Tinha algumas pessoas que faziam hipnose, mas os caras tinham mais autoridade na mágica, como por exemplo o Neuromágico, Bruno Consalter. Os caras eram mais vistos como mentalista do que hipnólogo. E, pô, muito dessas galera sumiu, tá ligado? E no final das contas, para o público, né, tirando essa visão de nós profissionais, para o público, o que importa, Sansão, é o que ele tá vendo. Eles pouco estão se lixando para o que você tem de conhecimento. Pro público. Ele quer saber se você faz o negócio acontecer. Isso tá até atrelado a uma daquelas leis, né? Que você cria um culto à sua volta. Cara, na hora que um hipnotista chega na rua, vai fazer um street, ele domina o pedaço, uma multidão fica ao redor dele. Gente filmando, tirando foto. Sei lá, ele vê o banner ali, pega a tua rede social. Várias pessoas sendo hipnotizadas. E sabe que você é o cara que sempre tá ali. Você tem visibilidade. Se você sabe muito sobre hipnose, mas não mostra aquilo ali, para o público, tanto faz como tanto fez, tá ligado? Quem não é visto não é lembrado. Não importa o que você sabe. O que importa é como você executa o que você sabe. Entendeu? Eu até falei em outras lives que o sucesso da hipnose está mais relacionado ao teu comportamento do que a quantidade de coisas que você sabe. Se você sabe muita coisa e aplica pouco ou quase nada, para o público vai ser irrelevante. Agora, se você sabe relativamente pouco, mas você é muito bom em aplicar aquele pouco ali, cara, pô, você é foda pro público. Faz sentido isso? Na verdade, eu acho que a gente vê isso até mais na hipnoterapia, né, essa obesidade intelectual ali, do que na hipnose de rua e de entretenimento, porque a única opção do entretenimento é você praticar. Se você não praticar, não tem. Faz, você não... Você não vai fazer mais o quê? Você vai ficar lendo livros sobre rapó, sobre pseudo, a vida toda? Você aprende um dia isso daí, pô. Aí você vai fazer o quê? Refazer isso? Não. Aí normalmente o cara que não pratica, ele vai começar a estudar sobre terapia, sobre um monte de teorias ali, vai se afastando ali do entretenimento, aí ele acaba não virando nem terapeuta, nem sabendo hipnose de entretenimento e nem nada. Mas eu acho que até que na hipnoterapia você tem muito mais disso, assim, da galera querendo se provar com conhecimento, da galera não tendo experiência prática. De um modo geral, cara, eu não acho que você nos casos, você, o geral, a pessoa que tá ali, eu não acho que você vai viver de hipnoterapia. Eu não acho que você vai ganhar de 5 a 10 mil reais com hipnoterapia. Provavelmente isso não vai acontecer. E tem gente que tá oferecendo isso. Com certeza. Na maioria dos cenários, você vai ficar mendigando clientes até você desistir. Esse é o caminho que a maioria dos hipnotistas aí que acham que vão ganhar dinheiro com hipnoterapia vão trilhar. Um ou outro vão se destacar e vão acabar vivendo de vender curso, não de hipnoterapia também. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Assim, é uma percepção que eu tenho olhando o mercado. Por isso que eu não gosto de fazer hipnoterapia, então eu nem vou nessa linha. Mas quando você está trabalhando ali com hipnose, eu acho que você mostrar o que você sabe fazer, e isso também não é uma coisa que é unânime. Por exemplo, o Fernando, ele diz que não gosta de fazer street hipnose porque ele não gosta de que um cliente dele veja ele fazendo aquilo ali e leve para, enfim, interprete de outra forma. É um ponto de vista também, mas na minha visão, o cara que quer trabalhar com hipnose, ele deveria fazer hipnose de rua e praticar para ele dominar a ferramenta hipnose. E isso não é unânime mesmo. Você vai achar muitas pessoas que vão dizer que não é necessário e que essa visão tá errada, ou que o street hipnose não tem serventia nenhuma na terapia e por aí vai. Aí cada um tem uma visão. E até porque é a realidade dele, né? Ele tá falando isso porque ele conhece a realidade dele. No caso, na minha realidade ou na sua, vai ser totalmente diferente. Eu, na verdade, me beneficiei muito mais do entretenimento pra clínica do que algo que me prejudicou, tá ligado? Porque a maior parte dos meus clientes me viram fazer alguma coisa no street hipnose. Eu já hipnotizei essa pessoa passou de participante aleatório para um cliente que eu fui atender com hipnoterapia. As únicas críticas que eu recebia eram de pessoas aleatórias, não de clientes, né? De pessoas aleatórias, dizer assim, rapaz, tu não acha que vai ficar feio não? Tu querendo trabalhar com terapia e tu fazendo essas brincadeiras no meio da rua, tá ligado? Então, assim, eu já escutei algumas críticas de pessoas, né? Críticas construtivas de pessoas que não construíram nada. Eu também já ouvi muitas dessas críticas. Porém, eu nem sempre levo a mal
a crítica, às vezes eu reparei que a pessoa realmente estava achando que era o melhor ali. Até porque, como a gente disse, a gente tem pessoas ali que têm autoridade que não fazem o que a gente faz. Eles ficam, na verdade, pagando de intelectual. Então, algumas pessoas têm resultado fazendo isso. Então, é um caminho que existe, né? Só que, enfim, eu não acho que é o meu caminho ali. Inclusive, eu acho que eu sou... Todo mundo que me respeita dentro da hipnose, basicamente é por conta do que eu fiz e mostrei, não por conta do que eu disse. Eu não sei se eu conseguiria estabelecer essa autoridade só falando. Imagina, por exemplo, você tivesse um canal de hipnose só de teoria. E chegar uma hora eu quero dizer assim, tá, beleza, mas eu nunca vi um vídeo teu aí hipnotizando. Cadê os vídeos da hipnose? Virou quase uma regra minha, assim, de eu sempre ter que testar com pessoas aleatórias o tempo todo. Isso, às vezes, complica algumas situações muito específicas que talvez fosse interessante chamar alguém pra fazer e gravar ali. É porque eu sempre acho que o resultado fica mais honesto quando é uma pessoa aleatória. Porque quando é uma pessoa que você já tem autoridade, isso influencia demais o resultado ali e não vai representar realmente a realidade, né? Se você já é professor da pessoa, a pessoa já te... Enfim, tem uma série de coisas aí. Não quer dizer que você não tenha que saber argumentar, mas quando você mostra, é superior. É. Vou dar um exemplo nessa minha área de professor. Cara, o melhor professor, Sansão, de longe, não é o que sabe mais. É o que sabe dominar a turma. É aquele que ele chega, ele faz os alunos gostar dele. Até se tiver alguém que tá querendo sabotar o professor, ou aquele aluno chatão, depois que o professor ganha aquele aluno ali, ele vira o maior amigão do professor, né? E já é aquela lei, né? Um inimigo, ele vai ser muito mais fiel a você do que uma pessoa que você já tinha ganhado ele. Cara, tem professor que é foda, teoricamente, mas quando ele abre a boca pra dar uma aula, o cara não sabe como fazer um negócio acontecer, entendeu? A aula é chata pra cacete, os alunos doidos pra ir embora, os alunos ficam mexendo no celular. O cara é foda, entendeu? Eu conheço vários professores doutores que os caras... Tem professor, porra, que tá em artigos internacionais, pô, na BBC. Só que ele foi meu professor, entendeu? Só que o cara não tem uma boa aula, mas o cara é foda. Então é mais ou menos isso o que essa lei tá querendo mostrar. Seja foda, teoricamente, mas que você demonstre isso na prática, porque senão você fica só... Quem é muito específico do nicho vai saber que o cara, ele é fodão, tá ligado? Mas pro público geral, ele quer saber que aula ruim da porra. Se o cara não souber do histórico do cara, ele vai dizer que aula ruim da porra, gostei da aula desse bicho não. Tá entendendo? Exatamente. Inclusive, tem até uma diferenciação, né, de pessoas que um grupo de dentro do nicho admira com pessoas de um grupo fora do nicho, né? Uma pessoa normalmente que está dentro do nicho vai ser admirada por um trabalho muito específico, pelo artigo, pela pesquisa que ele fez, e não necessariamente pelo carisma ou pelo desempenho dele numa palestra. Agora, se você tira isso e coloca para um público, para ser famoso no geral, vai valer muito mais a forma com que ele se expressa, vai valer muito mais como ele explica até o trabalho do outro cara que é mais foda do que ele. Ele vai lá e pega, explica aquela teoria que o cara trouxe ali, aquela pesquisa que o cara trouxe, de um jeito que as pessoas comuns entendem, e ele acaba colhendo muito mais frutos do que o cara que fez a pesquisa lá e não é tão bom assim falando, desenrolando ali. Até porque se comunicar também é uma habilidade prática, né? E na hipnose esse é um ponto bem importante, né? Até porque entre os caras que só falam e só argumentam e só não mostram nada, ainda assim eles vão tender a se comunicar pior do que a pessoa que pratica hipnose constantemente. Então ele ainda é capaz de argumentar pior do que o cara. Por aí.